Fala rapaziada, meu nome é Leonardo Zarelli, ex-atleta e atualmente desenvolvedor. E eu vou contar um pouco da minha história e também unindo com a única habilidade que te tira da pobreza, que te dá consciência que você pode realizar as coisas. Eu criei um passo a passo aqui, eu vou tentar não ficar muito preso nele para contar o contexto disso. Só que existem alguns níveis no desenvolvimento humano que eu defini e também estudando algumas pessoas que também falam sobre esses conceitos de níveis da humanidade, da pessoa se desenvolver. E eu vou mostrar alguns níveis para você e logo já volto. Ó. Primeiro, nível sobrevivência, conformismo, nível agência e nível artista. Vou tirar da tela para você não se distrair, você já gostou da arte. Use as IAs para implementar o seu conteúdo, use a ferramenta da IA. A IA é uma ferramenta onde impulsiona o seu conhecimento, as suas habilidades. Então, assim, na minha vida, eu passei desde da minha infância até a minha adolescência e pré-adulto ali, fazendo uma arte, que era, eu levo como uma arte, porque eu gero valor através da minha habilidade, que era o futebol. Então, se eu for visar ali naqueles níveis que eu vou mostrar para vocês, artista, agência, conformismo, sobrevivência, eu era um artista, aonde eu gerava valor através da minha habilidade. E com isso, eu fui tornando essa habilidade monetizável. Ela começou a me remunerar através dos clubes que eu ia, que eu participava, que eu jogava, que eu entregava o meu trabalho. Só que eu era um artista, tinha, aí entrando no contexto, eu tinha tempo, eu trabalhava muitas vezes em pré-temporada 4 horas, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, e em campeonato 2 horas de manhã e o resto livre. Então, se você for parar para ver os maiores ricos, eles são ricos porque eles têm tempo e eles delegam o tempo que eles iam perder fazendo alguma coisa para outra pessoa fazer. Porque eles têm a moeda de troca, que é o dinheiro, o dólar, o ouro, Bitcoin, real, euro. Entendendo isso, tendo a consciência disso, o tempo é o ativo para mim, e eu acho que para você também, que tem a consciência sobre isso. Se você não tem a consciência, assista O Preço do Amanhã. Não é um artigo, mas é um filme que traz muito sobre o tempo, vai abrir sua consciência. E isso, enfim, concluindo essa ideia, eu tinha tempo. Então, na minha visão, atualmente eu tinha muito tempo, então era rico, porque quem tem tempo consegue criar coisas, ativos, consegue monetizar de alguma forma, criar negócio, transformar negócios, criar soluções para pessoas que têm algum problema, identificar problemas que você solucionou para ajudar outras pessoas. Então, você tendo tempo, você pode gerar muitos ativos que vão te beneficiar sem usar o seu tempo. Ficou meio complexo, mas você pode criar um vídeo como eu estou criando e ele vai ficar rodando por meses ou anos e sem usar meu tempo. Eu já criei, esse tempo foi feito em 1 hora, 30 minutos e vai ficar rodando para sempre no YouTube. Algo assim, um investimento que fica lá te rendendo sem usar seu tempo, só a moeda de troca. Enfim, e isso eu era um artista entregando minhas habilidades, só que chegou um ponto que eu não tinha consciência disso. Eu não tinha a total consciência que eu era um artista. Eu estava como um arquiteto ali, um artista inconsciente. E eu não conseguia criar coisas porque eu não tinha consciência que eu poderia fazer isso. E eu pensava no formato conformismo. Ó, vou seguir a segurança aqui.
até um ponto que eu não era tanto conformista porque eu não fiz a faculdade na época. Então eu estava seguindo mais um roteiro padrão da cultura do futebol, é você jogar e conseguir entrar no time grande. Então eu estava seguindo a segurança da manada, mas dentro do futebol, porque se fosse a segurança da manada dentro do CLT, dentro do mundo corporativo, seria fazer uma faculdade também junto, beleza? E aí, por eu não eu tá jogando em times ali em volta dos série B, série Bzinha, série C, eu estava sentindo que eu não estava conseguindo me desenvolver nessa área e não estava sentindo progresso, porque o projeto era eu ir para fora para construir o pé de meia. Isso. Enfim, eu decidi não mudar a estratégia. E aí eu peguei do mundo artista que eu tava com a liberdade de tempo, sem consciência, eu era um artista inconsciente, fui voltar, descer totalmente a escadinha pro mundo da sobrevivência. Eu voltei para a minha cidade natal e comecei a trabalhar numa parte CLT, no trabalho subemprego ali, e depois fui para outras cidades em volta, e com isso comecei a ver a realidade que é o nível sobrevivência. Comecei a trabalhar, velho, imagina o baque. Eu trabalhava em média de 2 horas a 4 horas e comecei a trabalhar 10 horas, 9 horas, 11 horas. Às vezes fazia extra para conseguir ganhar uma moedinha a mais para guardar, para juntar, para comprar uma coisinha. Só deixa eu ver o negócio. Ah, beleza. E aí, com isso, cara, eu entrei no modo luta ou fuga, sobrevivência total e comecei a ver, cara, tô sem sair daqui, se eu ficar só nisso aqui trabalhando, não vou chegar em lugar nenhum. Eu falei, eu vou precisar levar o nível, mesmo sem ter conhecimento. A única habilidade que eu tinha era a parte de desenvolver a coordenação motora, habilidade com os pés, porque eu trabalhava com isso, né? Não com a. Eu trabalhava com a mente, porque no futebol você trabalha o corpo, a emoção, a mente. Então você desenvolve todas as habilidades que o Ecosystem One defende, que é emocional, mente, espírito e corpo. Você precisa estar esses 4 alinhados para você trabalhar bem em uma área de alta performance, né? Então eu já tinha isso desenvolvido e eu falei, velho, eu preciso elevar o nível. E aí depois de ter lido alguns livros, eu vi que a área de tecnologia era muito importante e a área de venda também, que eu vendi algumas camisas, algumas coisas depois que eu voltei e também nos clubes ainda, porque eu fiz bastante ida e volta, eu trabalhava CLT, depois ia jogar nessa ida e vinda. Só que aí eu vi, velho, a área de tecnologia sempre em crescimento e venda também. Eu falei, eu preciso desenvolver essas habilidades. Então fui querer desenvolver a habilidade de criação, programa. Eu sempre, depois eu comecei a criar consciência, eu sempre quis construir coisas. Quando eu era mais novo, eu gostava de ver as coisas construídas, mas eu achava muito complexa. E aí eu não tinha consciência que eu podia. Eu achava que tinha que nascer já programando, sabendo tudo para você conseguir programar no nível que os caras programavam. Então achava muito distante isso. E aí entrou essa parte. Eu falei, não, eu vou para tecnologia. Beleza, enfim, tô enrolando muito. Eu gosto de dar muito detalhe para que as pessoas também possam se identificar, porque tem muitas pessoas que estão no nível de sobrevivência ou no conformismo. E aí eu fui para a área de conformismo, comecei a trabalhar e comecei a me lançar ali, fazendo a faculdade de TI, na área tecnológica, foi análise de desenvolvimento de sistema, e falta pouco tempo para mim terminar. E eu falei, cara, mas tá bom, eu tô estudando aqui, mas eu preciso entrar numa empresa sobre isso, cara. Eu preciso me desenvolver nisso, eu preciso sair da sobrevivência desse emprego.
que eu estava só em modo sobrevivência. E eu saí da área de conformismo, eu entrei para a área de rebelião, eu não estava conformado com aquilo. Eu queria sair de lá e ir para um segundo nível. Eu queria ir, tipo, do conformismo até a agência. A agência seria você criar e você ter autonomia própria. Eu estava entre esses meio termo. Eu precisava ainda do CLT, só que eu precisava alinhar uma coisa. O meu CLT teria que ser alinhado com o que eu quero construir lá na frente. Então eu precisava entrar numa área de tecnologia para mim me desenvolver naquilo. Só que o nível de consciência minha, eu pensava, caramba, vai ser difícil, velho. Porque eu não tenho nenhum conhecimento de tecnologia, os caras já é avançado demais. Como que eu vou conseguir isso? E visando isso, a dificuldade de muitas pessoas para chegar nisso, e também falo por experiência própria, convivência de pessoas, vendo que as pessoas às vezes ela acha muito distante. Ah, eu consegui um emprego home office fora do país, é muito difícil, velho. Ah, é muito difícil, eu não tenho as competências. Às vezes a pessoa sabe falar inglês, já sabe desenvolver um pouco e ela acha que ainda é muito difícil. E isso é por causa da consciência. Se você começa a se lançar na experiência de ver como é, a sua consciência começa a expandir, você começa a perceber, caramba, isso aqui existe um sistema, é possível, eu consigo trabalhar home office para um país de fora, para os Estados Unidos, para uma Inglaterra, para uma Austrália, algum país de fora, entendeu? Algo que era muito distante começa a se tornar mais próximo, entende? Por conta da expansão de consciência. E por que eu falo isso? Eu falo por ouvir pessoas falando sobre isso, não tendo a consciência disso, aí se tornando um pouco pessimista nisso e deixando passar uma oportunidade onde ela tem a capacidade de chegar lá. E eu falo com propriedade porque eu também vivi isso. Eu vivi isso na prática. Eu comecei a fazer a faculdade, e aí eu vou mostrar um desenho e depois eu volto que eu gostei dessa imagem. Então, já volto nessa ideia. Então eu tinha muito tempo, só que eu era um artista inconsciente. E eu entrei no modo sobrevivência, aí deu aquele sequestro na amigdala, né, que a neurociência defende e fala que seria o sistema ali onde te protege do luta ou fuga, onde ela inibe totalmente seu poder de criação, de criatividade, de planejamento. Você fica luta ou fuga, reativo total, entendeu? Tentei mais uma parte aqui falando sobre isso biologicamente, né? Só que se você quiser ver mais aprofundadamente isso, tem um artigo que eu fiz lá no Substack, mais trabalhadinho sobre isso. E aí, beleza. E aí veio a virada, que foi a rebelião do mindset, né? Que eu falei, eu preciso aprender, a desenvolver e a conseguir a vaga. Então eu comecei a me lançar. Mandando currículo, mesmo sem ter conhecimento. Comecei a me lançar no mercado. E aí eu fiz umas 3 entrevistas. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista e eu tava esperando, aí sentou um cara do meu lado, eu fui conversar com ele, né? Eu sempre conversei bastante com as outras pessoas, né? Pra ver também, né? Compartilhar ali com ele. E ele já tava terminando, já tava no finalmente ali da faculdade. Eu falei, caramba, o meu concorrente ali, velho, vai ser difícil, porque o cara já tem a mentalidade, já é bem tecnicamente, já bem melhor que eu. Vou até tomar água. E aí, concluindo o fato, falei, pô, vamos embora. E fui pra entrevista, fiz uma boa entrevista, me vendi ali, né, que todo mundo, mas eu não tinha consciência que você tem que se vender lá, né, mas eu entreguei, fui eu mesmo entregando o que eu tinha ali, falando sobre meus sonhos, meus planos, o que eu queria alcançar, e aí entrou na ideia que eu mostrei a mentalidade de crescimento, o conceito da doutora Carol, que é eu não vendi o que eu sabia,
que era pouco. Eu vendi a minha capacidade de aprender qualquer coisa rápida. Eu forcei a neuroplasticidade do meu cérebro, forcei minha mente, corpo e espírito se alinharem para absorver o código logicamente, sistema em tempo recorde. Foi o que eu escrevi lá no artigo e eu separei algumas partes para a gente refletir aqui. Então, voltando, eu consegui a vaga de emprego e aí o que eu precisava desenvolver? Eu me lancei ali, eu falei, ó, vocês sabem que eu tenho pouco conhecimento, mas eu quero aprender. E a única habilidade para aprender a aprender é aprender o que você precisa. Ficou ruim isso. A única habilidade é aprender a aprender. Então, quando eu entrei na startup, eu comecei a me desenvolver naquilo. Eu falei, caramba, agora eu tenho que aprender, velho. E comecei a me lançar. E eu consegui me desenvolvendo, tinha que ficar mais tempo, porque era mais difícil, mais complexo, nunca tinha me desenvolvido nisso e comecei a buscar aprender. E aí eu falei, caramba, e meu nível de consciência foi expandindo. Mano, do mês que eu entrei lá, minha cabeça mudou totalmente, porque eu tinha uma mente de sobrevivência, conformismo. Eu era um artista, mas não tinha a mente de um aprender a aprender, de um artista, de uma agência, que seria você ter autonomia. E lá, essa cabeça minha expandiu. E aí eu comecei a relembrar o tempo que eu tinha. Falei, caraca, eu posso construir o que eu quiser, velho. Eu posso construir várias soluções. E foi na mesma época que começou a dar o boom das IAs, dos agentes. Eu falei, caraca, mano. Agora com a cabeça que eu tenho, com a consciência que eu tenho, eu posso construir várias coisas. Eu tô construindo esse vídeo, vai ficar longo. E eu tô me desenvolvendo na fala. Eu tô gravando esses vídeos para me desenvolver no meu falar, no meu contexto, na criação de ativo, na criação de vídeos que vão ficar rodando. Entendeu? Minha cabeça começou a expandir e o que eu tô aprendendo eu quero compartilhar. Eu comecei a criar ativos depois desse tempo que eu tive lá, que eu tô tendo na empresa. E veio a expansão. Então, já uniu como eu era um artista antes, só faltava a consciência do que eu podia fazer como artista. E eu identifiquei, cara, você pode pesquisar, mas na minha visão completamente, a única habilidade que te tira da pobreza é aprender a aprender. Porque se você sabe como funciona sua mente, seu emocional, seu corpo, o espiritual, mesmo que seja muito complexo, mas você vê que tem um sistema ali que é bom para você ser grato, você agradecer, você tirar um tempo espiritualmente ali, não sei sua crença, mas você cuidar dessas áreas e se desenvolver a aprender algo que você precisa. Eu foquei em aprender a, primeiro, me comunicar para passar na entrevista, mesmo não sabendo me comunicar. Eu ainda acho que eu tenho que evoluir muito, sabe? Mas eu me lancei, eu tive experiência, e a partir dessa experiência eu tive a consciência que era possível, e é possível. Então, se você tem um sonho, um plano, um projeto e acha que é distante, cara, começa a se lançar tendo experiência nisso. Você vai começar a criar consciência que existe um sistema, existe um caminho e você vai descobrir esse caminho. Vai demorar um pouco, mas você tem que persistir. Você não pode parar na primeira, você tem que continuar. E eu não vou entrar em papo de coach, mas mais um papo de um cara que está vivendo muito processo de sistema, de acreditar que existe sempre um sistema, uma rota para você chegar naquilo que você quer. Um dos significados da sorte é: a sorte é um sistema não conhecido. A partir do momento que você conhece como é o sistema, as pessoas falam que a loteria é a sorte, né? Muitas pessoas. Mas se você for ver como que sorteia, existe um sistema por trás, um código por trás para sortear o número, entendeu? Então é sobre isso. E a única habilidade para te tirar
No nível sobrevivência. Conformismo é aprender a aprender, você desenvolver isso e chegar na área de agência, que é criar sistemas, validar ideias, dançar com a realidade, você usar dos problemas que você resolveu em soluções para outras pessoas, entendeu? Criar negócios, desenvolver coisas. E com a era da IA, na parte de programar, velho, você consegue começar a programar já hoje, a partir de agora, criar algo que estava na sua mente, na sua ideia, entendeu? E isso pode gerar muito valor aí no futuro para você. E seguindo, aí eu tive a virada, né? A neuroplasticidade, forçando a adaptação, velho, esse tempo aqui teve, eu acho que tive muita mesmo, porque eu tive que aprender muita coisa ali e tudo isso ajuda você a se desenvolver cada dia mais. E aí chega na ideia do Ecosystem One, que é os pilares, né? Faltou o pilar aqui. Mas o mental cognitivo, você cultivar um mental cognitivo, o físico, o emocional e o espiritual, propósito, né? E aqui tem um desenho do Ecosystem One, a balança, os níveis de consciência, sobrevivência, conformista e agência. Com isso, ainda o projeto não parou. Eu estou na startup e atualmente estou mexendo com dashboard, mas minha visão é seguir algo maior, não só no empreendimento, mas também no CLT ou no empreendedorismo, pode ser no PJ, é construir coisas novas. E eu estou usando e basicamente o CLT ele paga para mim aprender, porque eu, graças a Deus, consegui entrar em um serviço aonde me desenvolveram para me tornar uma agência, porque é você ter autonomia da criação, de gerar e criar. Então eu tive a consciência de ser um artista na área de criar e eu já queria desenvolver essa habilidade, então eu estou recebendo para aprender as habilidades que eu preciso. E foi estrategicamente e também porque eu tinha planejado e as coisas foram fluindo, graças a Deus. E aí, deixa eu colocar um contextinho aqui para mim não me perder, que eu já me perdi porque eu tenho TDAH. Já até comentaram no canal, num vídeo que eu fiz. Olha, rapaz, eu tenho TDAH, porque eu toda vez trago uns conteúdos diferentes. Mas é o que eu tô aprendendo, eu tenho que compartilhar, velho. Porque tudo tá conectado. Sua vida emocional, sua vida mental tá conectada. Se uma falhar, a outra vai sofrer, tá ligado? É sobre isso. Então, com isso, visando o futuro, tudo que eu estou aprendendo no local que eu estou vai ser em prol do meu futuro, aonde eu quero chegar. Vamos supor entrar em uma empresa do exterior, trabalhar numa criação de dashboard, fazer mais a parte ali de análise de finanças, entendeu? Esse desenvolvimento, algo desse tipo. E com isso, para mim ter essa organização, aqui estava aqui a conclusão: seja o arquiteto do seu roadmap, né? Nosso cérebro ele cria, vive o momento, né? Vivemos momentos, várias horas temos insight de ideias. E eu tenho muito insight de ideias, como eu tive o insight de criar esse conteúdo. Foi ontem, assim, e decidi criar. Ficou até um pouco, acho que ficou meio travadão, porque eu fiquei muito travado aqui nos slides, mas eu precisava compartilhar isso de uma forma. Talvez nos próximos vídeos eu vou compartilhar mais um pouco sobre isso e vai estar mais refinado, mas prometo que no artigo lá no Substack está bem estruturado para você aí quiser ver bem específico com alguns estudos que eu coloquei lá. Tem até um estudo aqui mais para baixo, mas depois eu talvez leia.
Mas o foco principal para mim ter conseguido todas essas coisas e o que eu estou fazendo atualmente é estar usando os agentes de IA que eu uso todos os dias no serviço. Velho, eu percebo muito que você tem muita dificuldade se você não dá um bom contexto para a IA, porque ela é muito genérica sem um prompt específico, ela é muito genérica. E você percebe, agora atualmente já faz alguns anos que tem a IA, você percebe que ela é genérica no começo ali, até se dar um bom contexto, até na hora de desenvolver, eu preciso dar um bom contexto para ela explicar bem. Às vezes você explica um prompt gigante, bem detalhado, ela faz de uma vez. Se você não contextualiza bem para ela, é a mesma coisa eu estar falando aqui. Se eu não contextualizar muito bem para vocês, vocês não vão entender. Vocês, talvez, pessoas que não têm a consciência sobre o que eu estou passando, se eu não explicar bem, elas vão continuar com a consciência que eu tinha antes, que eu era inconsciente, eu era um artista, mas eu não tinha consciência de artista. É sobre isso. Então, se você não entendeu nada desse vídeo, mas está até aqui no final, a única coisa que eu quero que você tenha consciência que a habilidade de aprender a aprender é a única habilidade que vai te conceder a expansão daquilo que você está procurando se tornar possível. Por quê? Se você não viver experiência ou aprender sobre aquilo que você está procurando, vai parecer muito impossível. Eu não tinha consciência sobre programar, tecnologia, todas essas coisas. Eu achava muito difícil, longe. Mas sempre gostei, assim, vendo de longe. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender e a buscar, a minha expansão abriu. Consciência abriu. E eu comecei a ver que era possível. E atualmente estou vivendo isso. É possível. Você só precisa aprender a aprender o que você quer, focar naquilo. Se você quer viajar para outro país, projete, planeja, aprenda e aplique. E visando a parte de projetar e aplicar, o mais importante é você projetar a sua vida. É você ser o arquiteto da sua vida, como está aqui, o arquiteto do seu roadmap, a sua vida. Você tem que usar a tecnologia, velho, olha os agentes estão criando aplicativos, microsas, muito rápido. A forma que começou, a forma que desses anos para trás, atualmente, da tecnologia avançou de uma maneira na parte de programação que é impressionante. Para quem está dentro da área pode ver que a criação é muito mais rápida, velho. Os agentes já criam código que demorava semanas, meses, projetos que demoravam 6 meses, um ano, estão sendo desenvolvidos em um mês ou menos, dependendo do conhecimento do cara. Só que não é só por causa da IA, mas é também atrelado à consciência e o conhecimento que a pessoa tem. E aí a IA potencializa isso. Enfim, eu desenvolvi e para uso meu, e eu acredito fielmente que está me ajudando muito, desenvolvi o desenvolvedor sênior, que é um mentor de mentoria técnica e software, aonde eu qualquer coisa que você criar, você pergunta para ele, ele vai te ajudar a criar. Eu vou até mostrar para vocês uma das criações, que é o Ecosystem One. Vou abrir ele aqui. Vou mostrar, é melhor sempre mostrar, né? Eu criei esse software, não vou vender esse software para vocês. Eu criei esse software onde eu tenho missões no Micro 2026, onde eu tenho algumas coisas. Do macro, onde eu consigo ver a esfera, o espiral da minha vida. O que eu estou fazendo? Ó, meu corpo, estou cuidando da dieta carnívora, entrar no shape. Aqui o casamento tem algumas coisas, o meu eu, o que eu preciso desenvolver, e eu vou colocando aqui, área espiritual e tudo mais. Aqui também tem o triângulo das finanças. Então, com esse prompt eu ajudei e eu utilizo muito duas ferramentas. Atualmente eu utilizo duas ferramentas para vocês entenderem aqui, ó. É 3 prompts
3 agentes que me ajudam. Esse prompt você consegue colocar em qualquer lugar. Vou explicar para vocês. Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. Eu tenho as gêmeas, eu estou utilizando o Gemini. Ó. Pode ver que eu fiz as artes pelo Gemini, tem algumas coisas aqui. E aqui eu tenho as gemas, onde eu tenho os prompts. Tem o Aprender a Aprender, o System Prompt Ecosystem on Life Designer, que é um dos melhores prompts para mim, que me ajudou em várias coisas e eu utilizo ele todo dia. E tem mais um que vai estar aqui. Ok. E o que eu faço com isso? Eu tenho o Prompt Desenvolvedor Sênior, o Aprender a Aprender, que ele te ajuda a aprender qualquer coisa, você manda para ele, ele te ajuda, e o Life Designer para você ser o Life Designer da sua vida, projetar a sua vida, usando o Obsidian que eu estou usando atualmente aqui. Como que funcionaria isso? Aqui seria o seu segundo cérebro. Aqui é o meu segundo cérebro, onde eu tenho as entradas de ideias, de coisas que eu preciso, estudo, sei lá, seja o que você, suas ideias, onde você quer armazenar suas coisas. Jardim digital, aonde eu tenho todos os meus estudos, coisas aqui, ó, pode ver, ó, biopsicossocial, espiritual, sistemas vitais, vários estudos que eu fiz aqui. Parte do corpo não tem muita coisa por enquanto. Aqui eu tenho algumas coisas de vocação e desse ponto aqui para esse é coisas soltas e aqui é coisas que eu já estudei e eu quero guardar ali, a biblioteca de princípios, ideias e coisas. E aqui é a oficina de criação, é onde você vai agir. Aqui tem um casamento, tem projetos ativos, ó, como a construção do negócio do ecossystem. O que eu estou gravando aqui para vocês é um dos ativos, um das ideias, ó, o conteúdo que eu criei aqui, ó, a máquina de conteúdo, nível de desenvolvimento, é o que a gente está falando sobre hoje. Tem alguns produtos, ó, projetinhos aqui por fora de prestação de serviço, dashboard, projeto internacional e todas essas coisas, entendeu? Então isso aqui te ajuda a ter uma ordem. Isso aqui te ajuda. Aqui, ó, tem as imagens. Eu coloco as imagens aqui. Deixa eu fechar aqui. Isso te ajuda a ter organização na sua vida. Você consegue ver as coisas. Não fica em papéis. Ah, tá projetado. Ah, isso tá projetado no papel ali. Eu vou ficar vendo. Não, tá projetado aqui, ó. Passar alguns anos, tá aqui. Passou 60 meses, tá aqui, ó. O que que eu fiz, o que que eu não fiz, o que que deu certo, o que que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver, quais habilidades eu preciso desenvolver para chegar nisso. E com isso, eu desenvolvi o Live Design, que te ajuda a implementar as coisas de modo organizado aqui, com ele dando os conselhos que eu vou mostrar aqui na prática. Vou mostrar na prática aqui, ó. Vamos pegar ele. Esse aqui é o de teste, mas o que eu já montei o System Prompt já normal, ele já está tudo certinho. Vou aqui, preciso desenvolver a habilidade falar em inglês. Aqui você pode falar qualquer coisa da sua vida que você precisa desenvolver, o que você quer chegar, decisões. Fala para ele fazer perguntas para vocês decisivas. Precisa desenvolver a habilidade de falar inglês. Aí vamos supor aqui, não, véi, tô com dúvida se faço concurso, faculdade ou estudo inglês e faço TI, vamos supor aqui, vamos confundir ele. Ou empreendo vendendo celular do Paraguai. Vamos ver o que ele vai falar. Escrevi bem feio, bem rápido aí, mas não dá nada não. Só para vocês verem como que ele funciona e como que ele ajuda a desenvolver isso.
E aqui, ó, o que eu falei, é usar a ferramenta IA segundo a mente humana, é falha para armazenamento. Beleza. Aqui já deve ter. E aí ele vai dar uma análise total disso, ó, diagnóstico inicial, fase 1, X2, incerteza, nível 1 para 2. Dissonância, o modelo antigo não serve mais, você está oscilando entre segurança, concurso, faculdade, nível 1, que a gente tinha falado aqui, né, que é o conformismo. Na era da IA, você pode construir seu próprio negócio. E a agência individual, que é o nível 2, que seria a agência aqui, autonomia, criar sistemas e ok. Sob a ótica do ecossistema One, você está tentando escolher o caminho, o veículo, antes de definir o destino. Olha como que ele já vai na base, ele segue os princípios. Análise das opções pelo framework H3. Concurso mais faculdade, conformismo. E aí ele fala, ó, vendo celular no Paraguai, individualismo, hustley. Ou inglês mais TI e alavancagem digital, a promessa, tal, tal. E aí ele vai te passando e passa também um protocolo de execução para organizar o seu Obsidian, nota decisão, projeto de estudo. E aí ele vai te dando isso, ó, conteúdo. Escreva sua antivisão que não quer, lixe os prós e contra. Ele especifica muito bem o que você precisa fazer. E aqui ele fala também, ó, sugestão de blocos calendários, onde você pode colocar no calendário o que você precisa fazer e tal, você seguir uma linha. E, velho, eu transformei o prompt com o Obsidian, essa ligação dos dois é muito importante porque a nossa vida é muito complexa. Se a gente só ficar colocando aqui, muitas vezes a gente vai se perder porque as coisas mudam. E se você tem uma IA que genera uma IA de chat ou um agente, você consegue ir falando com ela, dando contexto para ela do que está acontecendo. Se caso aqui acabar essa ideia, você pode criar outra com um prompt. Eu vou mostrar o tamanho do prompt. Onde que eu posso ir? Deixa eu te mostrar. O prompt não é um prompt simples que eu fiz. É um prompt baseado em alguns estudos, alguns dados de outras pessoas também, e eu implementei mais coisa. Olha o tamanho do prompt. É um prompt que vai... não é um prompt simples. É um prompt com contexto extremamente importante, com base sólida, de bastante pesquisa, e eu coloquei em inglês para que a IA entenda bem e perfeitamente. Então não é um prompt sem vergonha, é um prompt que realmente ajuda, e eu estou usando, ó, para vocês verem aqui como eu estou usando. Vou apagar esse aqui, que é da carreira, né? Aqui eu tenho onde o criador de artigos, onde eu crio minhas artes, o editor de artigo, onde eu mando o meu contexto. Ó, eu criei esse em áudio, né? Toda a minha ideia em áudio, eu peço só para ele mudar a coesão e implementar essas coisas, mas deixando a essência da minha mensagem. Aqui tem os planejador, eu tenho o plano de estudo, organização. Então, o Ecosystem One Life Designer veio de um prompt que eu tinha quando eu comecei a estudar sobre Obsidian, organizando. Então, já vem de uma base sólida, já vem de alguns meses eu fazendo isso, entendeu? E eu acho que eu já falei demais sobre isso. E basicamente ele te ajuda. Esses prompts você coloca em qualquer lugar e ele vai te ajudar a montar esse pacote aqui. E esse pacote também já tem prontinho, eu já deixei prontinho. Acho que eu vou deixar aí no link aí para vocês, se vocês quiserem utilizar esse sistema aqui, que vai te ajudar a organizar aí sua segunda mente, tá? Só a terceira, eu falo só terceiramente porque se a gente for partir para a neurociência, o segundo cérebro seria a metacognição, que é o pensamento de planejar, o pensamento de analisar e da criatividade. Então esse aqui seria o terceiro cérebro, entendeu?
E aqui eu coloquei algumas coisas. Aí o segundo cérebro, mente humana é falha para armazenar, mas é excelente para criar. Para compensar isso, utilizo a IA e o Obsidian. Então eu utilizo o chat e o Obsidian. Aqui. E uso o chat. E ele ajuda a montar tudo isso e seguir um padrão aí para que possa te dar mais organização, para que você possa ser um arquiteto, um life designer, né? Aqui é os tópicos, né? Eu tenho também um painel de controle de núcleo. Se eu colocar aqui, ó, tem um código, eu consigo ver o que eu já fiz. Eu tenho que aumentar aqui que eu já fiz um hoje e estou fazendo um agora. E produtos eu tenho um que eu fiz. Aqui tem um painel de controle de Gemini, ó. Aqui são todos os chats que eu tenho. Tem o psicólogo pessoal, pesquisa julgadora, filmes para evoluir. Também eu assisto filmes já que me traga ensinamentos. Eu não assisto qualquer filme assim só quando é um final de semana ali com a minha esposa para assistir para lazer. Aqui outros prompts, outros chats, e eu separo tudo aqui. Então quando eu precisar, aqui tinha alguns do concurso que eu estava pensando também. E isso aqui é a realidade de uma pessoa que está procurando se desenvolver nas áreas, ó, espiritual, e aí eu consigo conectar tudo isso, aqueles conteúdos que eu tenho salvo ali, está conectado com mente. Então eu venho aqui no tópico e procuro, ó, e aqui vai estar a consciência. É como se fosse um termômetro, sabe? A consciência, ó. The urge problem. É como se você é um termômetro, sabe quantos graus é, mas ele não sente o calor. A consciência filosófica é dessa capacidade de sentir a experiência, o como é ser você. Então, ele fala muito assim, ó, Fredo via a consciência moral como uma batalha. Ter consciência é ter a capacidade de ir contra os seus instintos biológicos em nome de um valor moral. O ascetismo é a prática de negar os desejos do corpo para fortalecer o espírito, é dizer não ao conforto, à gula, à preguiça ou prazer imediato. Então a consciência, aqui é um significado da consciência, é você sair do modo sobrevivência, conformismo e você transcender, né? Você transcender algo novo. Você viver algo que não é automático do seu corpo natural, é você viver algo diferente. Se a gente procurar, talvez tenha até transcendência aqui, se eu salvei, né? O ascetista aqui. Aí já tem o significado do ascetismo, ó, é a prática de negar os desejos do corpo e fortalecer o espírito. E aqui na filosofia do idealista, ser idealista na filosofia, seguindo o que Platão fala, não significa apenas ser sonhador, significa acreditar que as ideias, mente e espírito são superiores à matéria, corpo. Então, entendendo que muitas vezes, se a gente parar para entender um pouco também sobre nosso cérebro, ele possui 2% do nosso peso corporal ali, mas ele gasta 20% por ali de proteínas, de glicose. Ele gasta muita energia, consome muita energia e muitas vezes seu cérebro busca muito atalho e esquece de ideias ou projetos que você tinha ou coisas que você deveria fazer. E com o terceiro cérebro, que seria pelo Obsidian, ele vai te ajudar a você organizar tudo isso. Então acredito que eu compartilhei tudo. Espero que eu me desenvolva bastante na fala, melhorar a fala. E se você tem alguma opinião sobre esse vídeo, comenta aí que eu vou receber com muita sabedoria aí para saber o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trazer para vocês aí e se esse vídeo trouxe valor para vocês. Tamo junto.